Você já parou para pensar o quão estranha é a fé cristã? Eu, alguns meses atrás, recebi uma recomendação de um livro de um jovem aqui da congregação, chamado Religião Estranha. E eu particularmente gosto muito desses livros que têm um título provocativo. Não necessariamente faço a leitura para querer concordar com o autor, né? Ou porque concordo previamente com aquilo que o autor acredita ou tem por denominação, né? Mas é provocativo. Religião estranha. E aí, o subtítulo: Como os primeiros cristãos eram esquisitos, perigosos e cativantes, do autor Nijai Gupta. Esse livro aqui, vocês já viram na capa também, né? E eu fiquei pensando sobre esse tema, esse título, e essa recomendação recebi há alguns meses. Acabei comprando o livro na semana passada, né? Por conta de uma charge que eu vi no Instagram, que era justamente nesse sentido, né? Não falava sobre o livro, mas na hora que eu bati o olho, eu lembrei, acabei não salvando e não encontrei mais para poder mostrar para vocês. Mas era algo no sentido de assim, era dois cristãos conversando e pessoas ali de Roma, quaisquer, ouvindo essa conversa, né? E os cristãos falando a respeito de um Deus que morreu e que eles acreditavam, e também falando sobre estarem juntos na casa de um deles para poderem comer o corpo e beber o sangue desse Deus que morreu, né? Isso é, causando muita estranheza em quem estava ouvindo e não conhecia a fé cristã. E aí eu comecei a pensar a respeito desse tema, né? Puxa vida, a fé cristã realmente é estranha, né? E é claro que a primeira coisa que eu lembrei, talvez vocês também já tenham lembrado, são as palavras do apóstolo Paulo. Que o Cristo crucificado que a gente anuncia é loucura e é escândalo. Esse texto vocês conhecem. Loucura, evidentemente. Não faz sentido nenhum acreditar num Deus que morre. A gente olhar para as outras religiões, para as diversas mitologias que existem, Deus ele sempre é aquele personagem extremamente poderoso, aquele personagem que faz tudo o que tem vontade, executa aquilo que quer, enfim, é isso que acontece, né? E aí você olha para a fé cristã e Deus ele revela sendo todo poderoso, mas em Cristo Deus morre. Nós até temos um hino no inário que a gente canta: Deus na cruz é meu amado. Deus na cruz. Deus morreu na cruz. Estranho falar isso, né? Mas é a verdade. Deus ele morre na cruz. Deus é ressuscitado em Cristo, é claro, né? Não é o Pai nem o Espírito que morrem e são ressuscitados, mas Jesus, Deus e homem. Mas é estranho ouvir isso, né? É estranho para quem não conhece a fé que vai ter um momento na reunião daqueles que creem nesse Jesus que morreu na cruz e que dizem que foi ressuscitado, e que esses crentes então vão comer do seu corpo, beber do seu sangue. Parece algo muito estranho, né? De fato, uma religião estranha. E a reflexão que eu comecei a fazer a partir disso é o quanto as denominações, as igrejas cristãs, têm se esforçado para tornar a nossa fé menos estranha àquilo que o mundo, aqueles que não creem, pensam, né? Então você teve um fenômeno muito grande de igrejas de parede preta, você tem um fenômeno muito grande sempre acompanhando a moda dentro de algumas denominações cristãs, tornando assim a religião cristã, o cristianismo, mais palatável, mais aceitável, mais receptível às pessoas que não creem ou que não conhecem. E a questão é: isso é necessário? Isso é benéfico para a fé cristã? Porque qual que é o problema, né? Nessa tentativa de se encaixar no mundo, se perde a pureza da doutrina que Deus revela, e a igreja não tem autoridade para fazer isso. Se Deus revelou que é desta forma, que foi assim que aconteceu, que assim acontecerá, a igreja não tem autoridade para mudar essa verdade revelada por Deus. Não estou aqui dizendo que todas as igrejas que pintaram a parede de preta são igrejas hereges, não é isso que eu estou falando. A minha reflexão é no sentido de: a religião cristã é estranha?
para quem está de fora? Sejamos sinceros. Precisamos transformá-la em algo menos estranho? Bom, eu acho que não. Eu acho que não. O que nós precisamos fazer é anunciar o evangelho. Eu confesso para vocês que ainda não li o livro. Vou começar a leitura nos próximos dias. E estava pensando em trazer as minhas reflexões a partir desse livro nos próximos vídeos. E aí você pode comentar aqui se você gostaria, né, de pensar sobre isso. Vou ler aqui para vocês um pouquinho, né, do livro. Ele é dividido em 4 partes. Então, a primeira parte, tornando-se cristão. Segunda parte, no que os primeiros cristãos acreditavam. Terceira parte, como os primeiros cristãos adoravam. E a quarta parte, como os primeiros cristãos viviam. Eu dei uma lida no prefácio aqui do texto, né, no momento de introdução do livro, e o autor, Nijai Gupta, ele fala que a intenção dele é algo mais descritivo, né? Então, a partir dessa descrição dos cristãos do primeiro século, uma pesquisa mais histórica, pelo que eu pesquisei sobre o autor, ele é professor de Novo Testamento, doutor, professor numa faculdade teológica que, pelo que eu pesquisei rapidamente, é batista, mas ao mesmo tempo a faculdade ela é interdenominacional, então não é só para os batistas. Então, só para vocês entenderem um pouquinho o background deste autor. E dentro dessas partes a gente tem subtítulos, né? Títulos de capítulo, melhor dizendo, e que são bem interessantes e bem provocativos. E estou pensando em trazer uma reflexão sobre esses capítulos aqui para os vídeos também, a cada 2 ou 3 dias, então 2 ou 3 vezes por semana, trazendo as minhas reflexões a partir desse texto que o autor traz aqui para nós, né? É bastante provocativo, uma religião estranha. Quanto nós somos estranhos hoje, né? Precisamos deixar de ser? Bom, eu acho que não. Vamos ver se permaneço com essa opinião até o final do livro e nas reflexões. Caso você queira fazer a leitura junto comigo, vou deixar o link aqui embaixo também para você comprar na Amazon, um livro de R$ 44, eu acho, R$ 45. Não é tão caro, mas também não é tão acessível assim, né? Tem um pouquinho mais barato em Kindle também, mas o preço é mais ou menos esse também. Então, se você quiser ler comigo, te convido, né? Deixar aqui no primeiro link na descrição para que você possa adquirir o seu. Fique aqui para a gente acompanhar junto essas reflexões, e seu comentário também é muito bem-vindo, né? Você pode concordar comigo, você pode discordar daquilo que eu vou trazer, daquilo que o autor vai trazer sobre essas reflexões a respeito desse tema. Fique à vontade, mantenha o respeito, mantenha o amor cristão, e nós conversamos mais nos próximos dias. Deixa o seu curtir aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, para acompanhar essa saga, né? Religião Estranha, do Nijai Gupta. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.